gente linda! Como você está? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino, que está no ar. Muita coisa para a gente discutir, conversar no programa de hoje. Saúde, nós vamos falar sobre automedicação. Se você tem esse hábito, é bom refletir. Olha esse dado que é preocupante. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, ABFarma, 20 mil pessoas morrem por ano em consequência do uso de remédios por conta própria. A gente vai falar sobre cuidados, se em algum momento pode, se não, e sobre interação medicamentosa e muito mais aqui no nosso programa, que só está começando. Direito, pensão alimentícia, divórcio e partilha. Tem alguma dúvida? A gente vai esclarecer tudo aqui no nosso programa. Então, nosso WhatsApp é aberto para você participar, mandar aí a sua dúvida, 349-9947-4515. Aproveita aqui a presença da nossa especialista para tirar a sua dúvida. Vamos falar também de autismo. A Defensoria Pública discute a inclusão e direitos em Patos de Minas em evento nesta sexta-feira e a gente debate um pouco também essas questões aqui no nosso programa. Nosso WhatsApp também é aberto para você participar comigo. Por quê? Claro que sua presença é sempre importante, eu gosto muito de ter você aqui comigo, mandando a sua sugestão, o seu recado, falando alguma coisa para a gente compartilhar aqui no nosso programa. E quem participa também concorre a presente, só escrever um recado, fazer a sua pergunta, mandar a sua sugestão. Tem 2 presentes que vamos sortear ao final do programa. Nós temos presentes da Ladylike e também das lojas Zen. Quer ganhar? Quer participar? Então, aberto para você já mandar o seu recado para o nosso WhatsApp. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Aqui o espaço é seu. Então, enquanto você se organiza, já manda um recadinho para a gente. Estou curiosa para saber o que você está pensando aí do outro lado. Eu vou para o intervalo rapidinho, eu volto e o nosso assunto é autismo. Oi, gente linda! De volta com o nosso programa Espaço Feminino. Nosso WhatsApp é aberto para você participar, concorrer aos presentes ao final deste programa. Então, fique à vontade para mandar a sua dúvida, a sua sugestão pelo nosso WhatsApp, que é o 349-9947-4515, tá bom? Esperando todos vocês aqui comigo. A gente começa agora falando sobre autismo. Inclusão, intervenções. Nesta sexta-feira acontece aqui em Patos de Minas um evento promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais em parceria com a Associação Esperança Azul em Patos de Minas, que é para falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência e a importância da intervenção precoce no tratamento do espectro autista. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o defensor público, o doutor Luiz Renato, que já está comigo aqui. Como vai, doutor? Tudo bem? Um prazer estar com você. Prazer é nosso em tê-lo aqui, que na sexta-feira estará presente em Patos de Minas, também palestrando nesse seminário promovido, então, pela Defensoria Pública. Eu queria saber, doutor, como que a Defensoria participa nesse processo da inclusão da pessoa com espectro autista? Como que auxilia em todo esse processo? Ludmila, só uma correção, já chegou amanhã, tem uma série de reuniões institucionais junto à Prefeitura de Patos de Minas e na sexta-feira a gente tem um evento com a palestra. Bem, Cláudio, não estou conseguindo ouvir muito bem. É isso? A gente... Agora melhorou. Tá, vou colocar mais perto. Então, doutor, explica um pouquinho para a gente como é que a Defensoria ela pode ser acionada e colabora, então, para intervenção precoce, que é justamente o tema desse seminário que será realizado em Patos de Minas. E creio eu também que o senhor, chegando aqui na quinta-feira, vai discutir essas questões também com o município, com gestores, com autoridades, sobre essas questões que são importantes.
como devia, para assegurar todos os direitos das pessoas com deficiência. Né? E nós temos a representatividade em Patos de Minas, onde a doutora Suzy, que é a nossa coordenadora de Patos de Minas, nós temos atendimento em relação à criança e adolescente, a pessoa também, nas questões ligadas à saúde, à inclusão escolar, sempre buscando uma alternativa estrutural para tudo. Então, esse mês a gente, que assegura o parceiro acesso ao direito de forma ampla. E em relação ao autismo, é muito importante a gente essa direito, porque é onde a gente pode debater, discutir, com o poder público, a sociedade seja organizada, para que esses direitos eles cheguem de forma espontânea. Recorrente não só aqui no município, mas também em outras cidades brasileiras, com relação a essa necessidade de professor apoio, de ter um acompanhamento mais próximo para dar toda a assistência necessária a essa criança e adolescente em período escolar. Agora, o senhor falando também da questão do tratamento, que é preciso de buscar um diálogo e não só judicializar essa necessidade, porque não é uma escolha, é algo que precisa ser feito, é uma intervenção necessária. Como que tem sido os acionamentos da Defensoria para garantias desses direitos? E, segundo a Associação Esperança Azul, em Patos de Minas, são cerca de 400 pessoas com algum nível, né, do TEA, do transtorno de espectro autista. Em relação ao Estado, o senhor que fala, né, pelo Estado também, Belo Horizonte, como é que tem sido os acionamentos judiciais por meio da Defensoria para ter a garantia desses direitos, de todos os tratamentos, inclusões necessárias também na escola? Nós temos uma iniciativa que é inédita no país, que é aqui em Minas Gerais, que é a formação na rede de proteção da pessoa com deficiência. A Defensoria Pública traz, eu pessoalmente exerço a coordenação geral dessa rede de proteção, onde está presente não só a Defensoria de Minas, mas o Ministério da Vida, o Ministério Federal, o Ministério do Recurso, o Ministério do Trabalho, todos os tribunais, o Tribunal de Justiça, Advocacia Pública, onde a intenção desse é exatamente assegurar que esses direitos eles cheguem de forma extrajudicial, de forma rápida para a população, independentemente do ajustamento de ações. A gente sabe que eu tenho da necessidade de professor de apoio, ou profissional de apoio escolar da escola. Quando a gente judicializa esse provimento judicial não chega a tempo às pessoas, né, que necessitam. Então a gente já tem isso organizado aqui em Minas Gerais, inclusive a minha ida aí não é só para o evento, como eu disse, exatamente para ajudar nessa criação dessa rede de proteção local também, para criar esses mecanismos de acesso a esses direitos diretamente para a população. Isso é uma realidade em Minas Gerais inteira, a necessidade da inclusão, não só da escola, mas locais, como a saúde, hospitais, direitos previdenciários, em que a gente busca exatamente essa mudança de consciência. Como eu disse, a população pode provocar diretamente a onde lá estão preparados para intervir, tanto para a atuação judicial, para que consegue resolver de forma rápida, ou no caso, sendo oportunidades, somente para entrar com a ação adequada para guardar esses direitos. O senhor vai chegar amanhã, se tiver algum tempinho na agenda, vem conversar ao vivo conosco aqui no Espaço Feminino, porque essa questão do autismo é um debate que a gente sempre traz, é um diálogo necessário e que a gente traz também aqui com especialistas, com pais, com autistas. Há algumas semanas eu recebi alguns autistas aqui no programa, até tocando, cantando, mostrando as potencialidades que muitas vezes pode ser transvestida de preconceito diante a uma sociedade que conhece pouco ainda sobre
tudo isso. E quanto é importante ter essa rede de apoio, então, que está sendo implementada para ter esse olhar e esse diálogo, esse ponto de equilíbrio entre, né, o município, as famílias, a comunidade escolar, toda essa intervenção necessária para que essas pessoas que têm o transtorno possam ter uma vida o mais tranquila e acolhedora possível. Doutor, só para a gente finalizar, se o senhor tiver um espacinho na agenda, me fala que amanhã a gente agenda também para conversar aqui no NTV News, no 30 Minutos. Mas sobre o evento, então, na sexta-feira, quem pode participar, para quem é direcionado? Eu sei que a inscrição acontece até esta quinta-feira no Unieventos. Então, só clicar lá, inscrição gratuita, pode participar. Mas para quem é o evento e o que vai ser falado? E é uma forma também de fortalecer essa rede de apoio? Exatamente. Acho que o evento é para todo mundo. Quando a gente fala de inclusão, é um direito da pessoa deficiente, é um direito de todas as pessoas. Você está representando aí da Secretaria de Educação, Saúde, da área técnica, né, médico, educador, familiares também, operadores também, para todo mundo. E o convite aceito, vai ser um prazer estar aí, eu acho que até que mais no final do dia, e assim, é uma oportunidade imensa de começar a trazer esse debate, né, de forma ampliada. Esse evento ele ocorrerá não só para a Passo, mas para toda a região. Então é importante a gente ter essa possibilidade de trocar ideias e crescer. É só acessar unieventos.unipam.edu.br. Até esta quinta-feira, o evento acontece na sexta-feira, de 7h30 às 13 horas, não é isso, doutor? Exatamente. Então, todo mundo participando, conhecendo, se inteirando, se informando, porque é uma arma importante também para a garantia da inclusão, dos direitos e saber também como fazer parte aí dessa rede de apoio para a garantia de tudo que é necessário para todas as pessoas que têm algum tipo de transtorno, como bem o doutor Luiz Renato, defensor público, disse para a gente. Doutor, então, muito obrigada pela sua participação e esperamos você ao vivo aqui amanhã. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. Bom, então a gente falou sobre o autismo, sobre esse seminário que vai acontecer aqui em Patos de Minas. A gente teve um áudio ali um pouco fragmentado, o doutor Renato falando de Belo Horizonte, ele que é defensor público, mas sobretudo para dar, então, vitrine a esse seminário, mas sobretudo também chamar a atenção para essa rede de apoio que depende aí de uma série de pessoas e órgãos para que ele, de fato, se efetive. O município é um deles e o doutor Renato disse que vai ter essa conversa em vários núcleos necessários, educação, saúde, assistência social, para que seja implantado com sucesso e cada vez menos tenhamos judicialização aí em Patos de Minas, como também em toda a região, para que a resposta seja rápida. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo agora. Já já a gente volta com o programa Espaço Feminino e o assunto é automedicação. Alerta importante, já já e você vai ver. Olha só, de acordo com uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, que foi realizada pela Datafolha, 77% dos brasileiros têm o hábito de tomar remédio por conta própria. A gente falou um outro dado na abertura do programa, da Abifarma, que disse o seguinte, que 20 mil pessoas morrem por ano no Brasil por consequência do uso de remédio por conta própria. Todo esse alerta a gente fala porque na quarta semana de junho, aqui nós estamos, tem uma lei estadual, uma lei de Minas Gerais, que é para justamente alertar sobre o uso indiscriminado de remédios.
Para falar sobre isso, eu convidei a Ana Paula Magalhães, ela que é farmacêutica, e vai falar um pouquinho para a gente desse universo que, quando a gente vê esses números, assusta, porque é um hábito frequente e para a maioria das pessoas. Parece simples, né? Não é? Mas não é quando a gente observa isso tudo. Fora os casos de algum problema por conta da automedicação. Sim. Alergias, doenças crônicas, por desenvolvimento do uso incorreto, indevido, por conta de uma escolha da pessoa. Mas a automedicação, ela é um problema para todo mundo ou é algo que está ligada a algum tipo de medicação? Na verdade, existem grupos que te trazem mais riscos, né? As medicações controladas, voltado para o uso de depressão, ansiedade, falta de qualidade no sono, coisas mais simples como dor de estômago, né? Azia, mal-estar. Esse nicho, analgésicos, porque a gente tem, né, muitas dores ali, até por maus hábitos de vida, porque, na verdade, a automedicação, ela começa pelo mau hábito de vida. Porque antes da gente pensar em automedicação, a gente deveria pensar por que as pessoas procuram medicamentos, né? E de uma maneira tão exagerada. Então, a grande pergunta é: aonde está o hábito de vida errado que a maioria das pessoas tem para buscar essa medicação? E aí a gente tem outros problemas. Qual o motivo que essas pessoas buscam essa automedicação e não um prescritor com as informações corretas? Então, você está falando que é preciso tratar a causa, exatamente, não o sintoma. Ali, naquele momento, eu vou tratar isso, mas a causa ela vai falar e daqui a pouco vai ser... É uma bola de neve, né? Por isso que a procura de um profissional especializado é tão importante. Não só para definir o diagnóstico, porque tem isso, né? Várias doenças têm sintomas semelhantes. Então, quando a pessoa se automedica, ela tem uma ideia do que está acontecendo. Mas, normalmente, é um sintoma e não uma causa. Então, a gente não tratar a causa leva ao erro da medicação escolhida principalmente. E sim, todas as medicações elas podem ser susceptíveis a grandes problemas. Reações alérgicas, a gente estava comentando de um cosmético, tem N outros ativos que podem ter reações alérgicas. E a principal causa, que é a intoxicação, que leva a óbito. Agora, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, até com aquele remédio simples que eu tomo, por exemplo, eu estou com uma azia, ou eu estou com aquela dor de cabeça, que eu carrego ali na bolsa, aquele kitzinho básico, assim, que vai me socorrer nesse momento, que eu preciso de intervenção naquele exato segundo que está acontecendo. Então, com esse tipo de remédio, eu tenho que também ter esse tipo de cuidado, de preocupação? Sim, por quê? Porque normalmente a pessoa que tem a dor de cabeça e já usa a medicação sem procurar a causa, às vezes é um cansaço, né, do dia a dia, falta de alimentação, até falta de ingestão de água. Então ela já procura a medicação que está tampando o sol com a peneira, né, nos termos mais simples. E qual que é o problema? O uso contínuo dessa medicação. Então, se a gente pensa no analgésico simples, a gente pensa, por exemplo, no paracetamol, que é liberado para doenças no geral. Ele é hepatotóxico, ou seja, ele sobrecarrega o nosso fígado. Então, você imagina um idoso que utiliza esse paracetamol várias vezes por semana ao longo da vida. Então, parece simples, mas leva a ter uma doença crônica. Inclusive, pessoas que têm doenças renais gravíssimas por causa de exageros numa medicação que seja até aparentemente mais simples. Um outro medicamento que é de suma importância a gente lembrar são os antiácidos e os omeprazóis e os óis da vida, né? Que costuma ser de uso assim, exagerado, contínuo. E que, na verdade, seria para um momento de tratamento. E uma das causas, na minha opinião, da automedicação é falta dos profissionais, no geral, em alertar as pessoas que aquela medicação tem que ser usado com um tempo determinado. Existem poucas doenças que você vai usar de forma crônica e sem voltar no médico. Na verdade, não existe isso, né? Você precisa de um acompanhamento. E esse uso contínuo, porque
porque há um tempo atrás o médico ou um prescritor prescreveu, aí está a maioria dos erros do pessoal, além dessa questão, é simples. É simples, mas e o uso contínuo, né? Eu vou até dar um exemplo meu, assim, eu tenho asma e há bom tempo já, então eu sei de cor e salteado normalmente o que eu uso, o que eu faço, mas sempre em algum episódio eu vou ao médico, independente de eu saber, às vezes serem aqueles medicamentos. E assim eu fiz acho que de uma última crise que eu tive. E aí naquela mesmo regulamento de remédio, só que eu fiz uma escolha errada, por mais que estava prescrito, bonitinho, eu já tinha usado esse medicamento, mas nesse momento da crise, esse não é o adequado. Então, a gente vai ter que tirar, não fez mal. Sim. Não fez mal, mas não estava resolvendo. Exatamente. Falei, bom, partir de aí, foram 2 ou 3 crises anteriores, porque depois eu falei, não faço mais isso, porque não adianta, eu não sei qual fase está, eu não sei se está correto ou não, por mais que eu tenha costume essa doença questão. Já conviva com ela, sei lá, 20 anos, e eu saiba de cor o que fazer, mas eu não sei qual usar naquele momento. Então, às vezes, alguma coisa que você está acostumada, que você tem aquele problema, sabe o que fazer, mas a escolha é inadequada. Exatamente. E existem, inclusive, outras terapias que está sendo bem moderno aí, que buscam as causas, inclusive, da asma. Então, vale a pena a procura de um especialista. Eu descobri algumas coisinhas que para mim funcionam e eu estou aplicando. Exato, por isso minhas crises assim estão bem espaçadas. Inclusive, estou bem feliz, mas quero saber disso depois. Isso. É um assunto para a gente falar aqui. Ótimo. Até porque eu também estava vendo o informativo da Fiocruz falando da questão de asma, aumentaram muitas as internações de crianças em decorrência da asma. Isso. Levantamento dessa semana que leva também a acender esse alerta. E tem umas causas aí que a gente pode ajudar. Os motivos para que isso esteja acontecendo. Não só com a asma, mas com tudo que vem acontecendo, né? Então, eu tô curiosa, gente. Tô curiosa. Mas dá para um programa inteiro pra gente falar. Então vamos falar sobre isso. E isso tem a ver com as coisas básicas, tá, Ludmila? E fica um alerta para vocês. Eu descobri, por exemplo, na alimentação, uma medida que eu tirei, um alimento que eu tirei, o alimento não, que causava essa inflamação, né? As inflamações. Isso. Então eu descobri que para mim, Ludmila, o glúten não me fazia bem. Isso. Então eu tive que dar uma abandonada. Desencadeava a asma, que a gente não pensa nisso, né? E aí eu descobri isso testando em mim. Sim. Tava numa mudança alimentar e aí eu fui isolando algumas coisas para saber o que me faziam. E aí eu falei, caramba, já tem 1 ano que eu não tenho crise nenhuma. O que eu mudei? Sim. E aí eu fui fazendo essa volta e descobri algumas coisas testando em mim que funcionaram para mim, mas também é só um especialista, a gente vai descobrir isso aqui no programa. Combinado? Exatamente. Com relação à dosagem. Sim. Porque a gente também tem esse hábito, o médico prescreveu esse. Mas essa dosagem não está funcionando. Por exemplo, medicamento para dormir. Uhum. Eu estou tomando 5 miligramas de um remédio aí que dá muito problema em algumas pessoas. Eu vou aumentar para 10 porque 5 para mim já não está fazendo efeito mais. Ou qualquer outro remédio. Esse não está fazendo mais. Isso. 500 miligramas não está fazendo, então vou passar para 750. Isso também é perigoso? Com certeza. A hiperdosagem da medicação que causa, na verdade, todos os grandes males ali. Se você tem um problema de arritmia cardíaca ou a insuficiência respiratória, pode ser uma dosagem maior do benzodiazepínico. Então, por exemplo, as medicações para dormir. Então, se você, por conta própria, aumenta essa dosagem, você corre um risco sério de vida. Não, mas nunca aconteceu. Infelizmente, a gente não tem como saber se com você vai acontecer. Essas síndromes respiratórias em uso exagerado de medicação assim, e você citou muito bem, para dormir, é algo muito sério e que causa morte. Está dentro, com certeza, dessas 20 mil que você citou. E aí a gente busca de novo. Qual o motivo dessa falta de qualidade do sono? Não adianta. Você vai tomar uma medicação para você literalmente apagar naquele momento,
Mas é causa. Em mulheres, é uma menopausa? Já é uma disfunção hormonal? Será que é um estresse advindo dos anos de trabalho? O que é a motivação disso? E somente um profissional para te orientar. E tem os dados terríveis. Você falou de 77% das pessoas se automedicam. Exatamente. Eu estava lendo alguns estudos hoje. A cada 10 brasileiros, 7 usaram automedicação no ano de 2022. Então, assim... o mesmo do conselho, né? É muito alto. Então, é sério. É muito sério. É sério. Uma outra questão da indústria, que é bem complicada, é o descarte da medicação. Você falando da bolsinha que todo mundo anda, né? Com antiácido, um analgésico, um antitérmico, um anti-inflamatório, né? Que as pessoas usam deliberadamente, até antibiótico, causando assim as resistências bacterianas que a gente tem tanta dificuldade em tratar, que cada vez está pior. E o descarte dessa medicação acaba poluindo o nosso meio ambiente. Então, sabe aquela medicação que você não usou, venceu porque você está acostumado a comprar e acabou não utilizando? Então, é uma série de problemáticas que a gente tem dessa automedicação que a gente não pensa. Inclusive, eu liguei para a Prefeitura de Patos de Minas para saber qual é a orientação para o descarte adequado de medicamentos. E a orientação é a seguinte: se você descontinuou o uso, se o remédio está vencido, não joga no lixo comum. O ideal é que você leve esse medicamento no posto de saúde mais próximo da sua casa, que aí o descarte será feito adequadamente. Então, fica o recado aí para a gente também ter essa consciência ambiental para que a gente possa colaborar. Então, venceu, tá velho, não joga no lixo. A gente pode ter uma contaminação aí por vários fatores, tá? Exatamente. Então, vamos colaborar, leva no posto de saúde, vai juntando. O dia que você lembrar o que você precisar ir ao posto, deixa lá para fazer o descarte adequado. Perfeito. Olha o depoimento que a Ellen fala. Ela fala: boa noite, Lúdia. Eu tomei remédio sem indicação do médico, pensei que ia morrer. Meu coração acelerou tanto que eu fiquei com dificuldade para respirar. Sim. São as síndromes respiratórias que eu te falei. E aí a gente lembra de coisas até simples, né? Hoje é liberado alguns ativos para uso indeterminado, né? E aí o que acontece? As pessoas querem emagrecer, é aquele chá, né? E é para ontem. Exato. O imediatismo está levando as pessoas para o buraco. A gente está num grau de impaciência muito grande. Sim. Por conta da nossa vida cada vez mais atribulada. Isso. E você pode ter certeza que dessa mocinha aí pode apostar que tem a ver com peso. Porque são a busca você me conta, pela Ellen, perda. Quero saber exatamente. Qual que foi o medicamento aqui pra gente falar. Beijo pra Beth, tá assistindo, galera do Edson, alguns não aparece o nomezinho assim, mas muita gente participando aqui. Fico muito feliz em ver todos vocês aqui. A Terezinha, às vezes não aparece o nome da pessoa em cima, não falo assim, mas obrigada, Adriana, vai colocando na tela aí pra gente ver também. Qual que é a orientação na hora da ingestão da medicação? Muitas pessoas têm dúvida, aí tem que ser no geral mesmo, mas a pessoa não sabe se toma de estômago vazio, se ela tem que ingerir já com a alimentação, se é com água, se é com leite. Então, de maneira geral, para a gente ter aí uma consciência sobre a ingestão correta, porque pode trazer problema também. Com certeza, você pode não ter uma absorção correta, diminuir a eficácia, e aí cai de novo para a orientação. Então, por exemplo, no geral, algumas vitaminas têm que ser tomadas após uma refeição com alimentos gordurosos, outras têm que ser distantes da alimentação. Então, de novo, é sobre a prescrição indicada de cada produto. Com bastante água, aquele negócio de tomar sem água é péssimo, a gente tem muitos casos. Eu fico vendo o filme, eles tomam sem água. Que agonia, né? Falo, gente, como é que dá conta? Às vezes é uma cápsula gigante. Então, e a gente tem pra começar errado, né? Exato. É bonita a habilidade ali, mas só vendo ali, porque não vai ser legal. E aí, a água, ela tem que conduzir a medicação para cair no estômago e passar para o intestino, se assim for absorvido lá. Porque existem casos de pessoas que começam a ter necrose na garganta. Então, tomar a medicação com bastante água. Agora, uma questão importante também para a gente pensar, muitas pessoas têm o hábito de partir. Falando até do medicamento lá para dormir. Às vezes ele está lá, só pode fracionar quando tiver aquele suco, certo? Exatamente. Então tem o suco. Então, a pessoa
fraciona às vezes sem ter aquele suco, tá? A drágia lá, sem ter a mínima noção do que está fazendo. Se eu partir ali, não é garantia que eu esteja tomando a dosagem incorreta. O tanto que, na manipulação, existe um procedimento que se chama fracionamento. E, inclusive, também tem que ser orientado pelo prescritor ou orientado pelo farmacêutico, se for uma prescrição nossa, por exemplo. E esse processo de fracionamento, ele vai para o laboratório e passa por todo o processo de fabricação da medicação. Então, essa questão de fracionar, ela só deve ser fracionada quando tem indicação e esse suco que você bem disse. Então, atenção com relação a isso. Você está achando que está tomando metade, pode ser que não esteja tomando nada. Exatamente. E, de repente, vai tomar outra metade, está tudo dali. E principalmente quando a gente pensa em cápsula. Tem pessoa que abre, né? Isso. Mas aí a questão da abertura da cápsula. Sim. Às vezes, está prescrito para uma criança que tem dificuldade de engolir. Pode abrir? Está prescrito, sim. Pode abrir? Nesse caso? Sim, existem cápsulas de fácil abertura para que a pessoa faça a ingestão só do pozinho. Mas toda cápsula pode ser aberta? Não toda cápsula pode ser aberta. Inclusive, tem cápsulas que, se você tomar só o pozinho, você não vai ter o efeito. Por quê? Tem cápsulas que são para ser absorvidas no intestino. Então, se você abre aquela cápsula que vai fazer a proteção do suco gástrico, você já não tem nenhum efeito. Então, a medicação é para ser tomada do jeito que ela está. E se for para a abertura da cápsula, isso vai estar prescrito e colocado de maneira correta na posologia da medicação. E o farmacêutico tem como obrigação fazer toda a orientação até que a pessoa entenda. Mas 90% para mais, a medicação ela é feita exatamente daquela maneira para ser administrada daquela forma. A Águida Maria fala o seguinte, participando conosco, que ela fala: eu lido com medicamentos, estou adorando o programa. Ai, que lindo, beijo. Beijo. Só para a gente terminar, quando a pessoa tem dificuldade, às vezes ela toma uma lista enorme de medicamentos e tem a questão de horário, não funciona bem com aquelas divisões programadas, às vezes uma pessoa mais idosa, às vezes a criança tem que levar para a escola, alguma coisa assim. Perfeito. Ela pode ser separada em saquinhos em algumas outras divisões para facilitar esse acesso, esse manuseio, para que seja tomada adequadamente? A orientação é que faça a mínima manipulação possível por causa do contato, inclusive, com as mãos e etc. Mas existem hoje pillbox, que são bolsinhas ideais para ser fracionada para o uso de medicação, exatamente por isso. Porque se a pessoa passa o dia inteiro fora, vai levar para a escola, para uma viagem, então é um recipiente. São saquinhos? São bolsinhas. Bolsas? Na verdade, nós temos, por exemplo, na Mineral, diversas formas. Tem as maiores para uma viagem mais longa, uma curtinha para o dia a dia, mas é indispensável que seja a maneira correta. Então, não é qualquer potinho que você vai colocar, você não sabe o contaminante que você está colocando, não é verdade? Se é um recipiente estéril. Isso, peguei tudo um saquinho bem. ali, tirei. Sim, mas de qualquer maneira, por exemplo, o saquinho. Aonde você vai armazenar esse saquinho? Que tipo de proteção? Porque o calor, a incidência de raios solares, isso tudo então não pode servir. Aí, nesse caso, é para circulação. Então, estando dentro de casa, estando protegido do... Exato. Estando dentro de casa e não necessitando... Isso. Estando dentro de casa e não necessitando do transporte, deixa aonde está. Só utiliza naquele horário. Precisando fracionar, busque a maneira correta com essas pillbox. Certo. Ela vai voltar porque ela está me devendo, então, para a gente discutir sobre a asma, até por causa dos casos estão aumentando muito. Exato. Inverno começou, a gente sabe que as temperaturas nessa estação serão acima da média, mas teremos dias de frios intensos por conta das massas de ar polar que chegam à região também. Então, é preciso a gente ter atenção, que é justamente nesse período que as doenças respiratórias insistem em bater na porta. Estou disponível. Olha que eu ganhei! Ana Paula trouxe para mim presente aqui. E eu falei assim, e para os meus telespectadores? Aí ela falou? No próximo programa tem um kit exatamente igual ao da Ludmila, que é um gloss hidratante para essa época do inverno e um sérum facial. E é importante também lembrar que, como eu já conheço a Ludmila, eu fiz
para a Ludmilla. Então é personalizado. É personalizado, como tipo tudo em manipulação. Que tudo. Não e olha é? Que lindo. E aí é um gloss do tom vermelho. Olha essa embalagem, gente. Tem ácido hialurônico para hidratação, rejuvenescimento com vitamina E. Olha, lindo, né? Tem um brilho. Vou usar e vou contar. E aí na semana que vem a gente sorteia para um telespectador ou telespectadora. Muito feliz. Obrigada, Ana, pela sua presença aqui. Sempre bom conversar com você e ter esse conhecimento para a gente disseminar para todo mundo. Eu que fico feliz, eu quero te parabenizar, que você tem temas realmente relevantes para todos nós e eu fico muito feliz e eu estou sempre disponível. Muito obrigada. Obrigada, viu? E não sai daí não, a gente vai para o intervalo, já tem mais Espaço Feminino e a gente fala sobre direito de família. Tem dúvida? Então aproveita, já a gente tira. Divórcio, pensão alimentícia, partilha, assuntos que nós vamos falar agora no nosso programa Espaço Feminino. Então aproveita para ficar bem informada. Se tiver alguma dúvida, nosso telefone aberto sempre para você também. Sobre esses assuntos eu converso com a Luciana Morato, ela é professora, advogada. Como vai, Luciana? Obrigada pela sua presença. Boa noite, Ludmilla, espectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. Fico feliz que você esteja também. Ô, Luciana, uma primeira questão. O casal decide se divorciar. Qual que é o primeiro passo? Se o casal realmente tomou essa decisão, não existe uma tentativa de reconciliação. Depois divorciou, acabou. Divorciou, acabou. A primeira coisa, a gente tem que ver se tem filhos, né? Se dessa união eles tiveram filhos, quais são os bens. Então, a decisão de se divorciar, hoje em dia, você não precisa ter um motivo, né? Demonstrar judicialmente ou extrajudicialmente também um motivo para se separar. Simplesmente, se vocês decidirem, não, queremos nos divorciar, isso já é motivo suficiente. Só que aí a gente precisa saber, primeiro, tem filhos ou não? Esses filhos são maiores de idade ou são menores de idade? Para regulamentar outras questões conexas, né? Como, por exemplo, a pensão alimentícia, né? O cuidado com os filhos, a questão da guarda. Então, a primeira coisa é verificar se tem os filhos e também quais são os bens. Quais são os bens que esse casal, quais são os bens que eles constituíram durante essa união e também qual que é o regime de bens que eles casaram. Se é comunhão universal, se é comunhão parcial, para a gente saber como que a gente vai fazer a divisão desses bens. Então vamos por partes aí. Como é que fica então a questão da partilha? No geral, como que é? É algo que seria o adequado chegar a um consenso para ser um processo mais célere? Com certeza. A gente sempre fala que a conciliação é o caminho mais célere e questões como divórcio, pensão alimentícia que envolve filho, envolve essa questão emocional, né? Então não é simplesmente você ler a lei fria lá. Essas questões a gente sempre busca a conciliação. Inclusive, hoje em dia a gente tem tanta discussão falando para aplicar a constelação familiar dentro desses processos de divórcio para que isso seja menos desgastante para o casal que já está passando por uma situação complicada e, porventura, se tiverem filhos, para os filhos, né? A partilha vai depender do tipo de regime de bens que o casal optou quando ele foi casar. Doutora, mas eu não entendo nada dessa divisão, porque antigamente o pessoal casava mais na comunhão universal de bens, que dividia tudo. Se você divorciar, você vai dividir tudo. Antes de ter casado, todos os bens que foram construídos durante o casamento, então divide tudo. Antigamente o pessoal só casava nesse regime. Hoje em dia, o regime mais comum é o regime de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que tudo que você tinha antes de casar, se você se divorciar, não vai ser dividido com o seu ex-esposo ou sua ex-esposa. Apenas o que foi construído ou que foi adquirido após o casamento. Hoje em dia, esse é o regime mais comum. Inclusive, em casos de união estável, que não é o casamento em si, mas pode ser que seja configurado ou por uma escritura de união estável, em regra, se não houver outra previsão, vigora esse regime de comunhão parcial de bens, que a partir do momento que se casou ou constituiu a união estável, dali para frente divide tudo.
o de antes não divide. E a gente também tem mais alguns tipos de regime de bens, como, por exemplo, a separação total de bens. Não, tudo que é seu, tudo que é meu é meu. Se a gente divorciar, nós não vamos dividir nada. Essa é a convencional, que as partes escolhem que o casamento vai ser dessa forma, e se porventura tiver um divórcio assim também. Ou a separação obrigatória de bens. Então, se você tiver mais de 70 anos e for casar, obrigatoriamente você vai estar na separação obrigatória de bens. Significa que se você divorciar, a pessoa que você casou não vai pegar nada. Então, a primeira coisa é a gente verificar qual que é o regime de bens, para a gente identificar como que essa divisão dos bens em caso de divórcio, não herança, tá? Vai se aplicar. Bom, com relação aos filhos, quem fica com a guarda no caso de menor? Hoje em dia, a gente fala muito em guarda compartilhada. Inclusive, é a regra que vigora. Isso significa que na guarda compartilhada, os dois pais, ou as duas mães, os genitores, as pessoas que cuidam, eles vão estar responsáveis por todas as decisões daqueles filhos, Então, eles vão tomar as decisões em conjunto, mesmo estando separados. Eles têm poderes de tomada de decisão em relação aos filhos de forma igual. É claro que, quando a guarda é compartilhada, esse poder de tomada de decisão é compartilhado, Mas as crianças têm que morar em algum lugar. Então, a gente geralmente fala que os pais vão exercer a guarda de forma compartilhada, mas a gente vai definir um lar de referência. Então, ambos os pais têm a guarda dos filhos, mas o lar de referência vai ser o materno, por exemplo, vai morar com as mães, com a mãe. Em situações muito extremas, realmente hoje em dia não é muito comum você ver, você pode ter uma guarda unilateral, que fala assim, não, a guarda, o poder, as decisões é só da mãe ou só do pai, mas são decisões em casos realmente muito extremos. Voltando à questão do divórcio, uma das partes pode ser obrigada a pagar pensão para outra? Claro, e geralmente o pessoal sempre pensa que é no caso dos filhos, que eu vou falar primeiro, que é sempre o pai que tem que pagar para os filhos. Não necessariamente. E também não são apenas os filhos que têm direito a receber a pensão. O outro cônjuge, num exemplo, o marido e a mulher se separaram. A mulher nunca trabalhou na vida, trabalhou fora, porque trabalhou dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Essa mulher, ela não vai ter como, de uma forma facilitada, entrar no mercado de trabalho. Então, ela tem, sim, direito a uma pensão para ela, para o cônjuge. Então, a pensão alimentícia, ela é tanto para os filhos quanto para o cônjuge. Se o motivo do divórcio, tudo bem que ele não precisa ser comentado, mas nesse caso for uma traição, a pessoa pode pedir indenização por danos morais? Essa pergunta é interessante porque sempre aparece lá no meu escritório, um ou outro cliente que fala assim, mas houve traição, então nesse caso não tem direito à partilha, eu não preciso dividir. Isso é uma coisa de antigamente, mas assim, muito antigamente. Hoje em dia isso não existe mais. Tanto é que a gente não precisa explicitar qual é o motivo do divórcio, Mas nós já temos várias decisões no sentido de que a traição, quando ela é pública, todo mundo fica sabendo daquilo, ela pode gerar uma indenização por dano moral. Aí a gente já vai sair um pouquinho desse campo da ação de família, do divórcio, e vai entrar lá na questão da indenização, às vezes uma injúria, mas mais no campo do dano moral. Então, hoje a gente tem decisões nesse sentido, que a partilha, a divisão dos bens continua tudo certinho, independente do motivo. Mas em caso de traição, se ela tiver uma grande notoriedade, assim, todo mundo ficar sabendo, aí pode gerar. Bom, então agora vamos voltar para a situação dos filhos. A pensão, ela é obrigatória. Você já disse aí, dependendo até, exatamente, o cônjuge pode receber também. Mas no caso, por exemplo, se houver atraso no pagamento dessa pensão, o pai ou a mãe pode impedir a visitação, por exemplo? A pensão, tanto para
o cônjuge, né, por exemplo, o ex-esposo ou a ex-esposa, tanto para os filhos, ela é uma obrigação. Mas ela tem que ser decretada judicialmente. Às vezes a gente vê casos de pessoas que falam assim, não, mas tem 10 anos que ele paga pensão para os filhos, mas isso não está determinado lá no papel, homologado judicialmente. Se ele atrasar ou se ela atrasar, não tem como cobrar, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de pensão, é homologação judicial, em caso de acordo ou determinação judicial. Aí, se não for pago, nós temos as formas de cobrar isso, né? Formas mais leves, né, como a execução judicial daquele valor para que a pessoa pague, pode penhorar dinheiro na conta, pode pedir para descontar diretamente no salário caso a pessoa tenha carteira assinada, ou pode até ir preso, né? Como que é feita a revisão do valor da pensão? Como é que é determinado isso? Porque é outra questão. Já tem tanto tempo pagando isso e tal, então como é que é feito esse ajuste? A pensão, eu vejo muita gente falando assim, a lei fala que é 30% do salário mínimo que eu tenho que pagar de pensão. Primeiro que não existe um valor, a lei não fala em percentual nenhum. Isso vai depender da necessidade dos filhos, da necessidade do cônjuge que precisa dessa pensão e a possibilidade da pessoa de pagar. Pode ser que hoje a gente faça a fixação lá na pensão de um valor que daqui 3 anos, vamos supor, um dos filhos começa a cursar medicina. Nossa, não vai dar esse dinheiro que se você pagava um salário de pensão para eu pagar a faculdade aqui da menina ou do menino, esse valor vai ser insuficiente. Então, se houver a determinação judicial, como eu falei inicialmente, né, sempre tem que ter determinação judicial. Aí a gente vai entrar com outra ação judicial, caso não haja acordo, né, a gente sempre opta pelo acordo primeiro, para ou exonerar, que a gente fala ação de exoneração de alimentos, que é para falar, olha, eu não quero pagar mais pensão. Ou para diminuir ou para aumentar a ação de majoração de alimentos. Isso tudo, o ideal é a gente tentar um acordo primeiro com a pessoa e, se não for possível, a gente entra com essas ações judiciais. Gestante, a mulher que está gestante divorciou, pode pedir também pensão? As gravidinhas é a situação mais difícil, né? Porque você ainda está gerando ali, e a gente sabe que grávida gasta demais, né? Tem neonatal, e tem enxoval, e tem tanta coisa. E pode sim, é o que a gente chama de alimentos gravídicos. Mas existem alguns requisitos também para a gente poder pedir. Primeiramente, você tem que comprovar que aquela pessoa é o pai, né? Você tem que exigir aqueles alimentos de alguém. Então, tem indícios de que aquela pessoa é o pai ou que vocês tinham uma união estável, por exemplo, se não forem casados. Mas podem e devem, porque grávida gasta demais. Vamos responder a pergunta da Valda. Ela fala assim, e como é que fica a questão da partilha quando morre um dos cônjuges? Certo. Isso tudo que eu falei de regime de bens, de antes do casamento ou depois do casamento, isso é para caso de divórcio. Divórcio. Então, se você se separar daquela pessoa. Isso é no campo ali do casamento. Quando a gente fala que a pessoa faleceu, aí a gente já está no ramo das sucessões. Nós vamos falar aqui também, um outro assunto para a gente falar, né? De herança, essa questão. É super interessante, é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, né? Se a pessoa falecer, vamos supor, vou dar um exemplo prático. Eu sou casada no regime de separação total de bens, convencional. Ou obrigatório também, vai que você casou com uma pessoa que já tem mais de 70 anos. Isso significa que se você se separar dessa pessoa em vida, cada um pro seu canto, ninguém vai receber nada, não vão ser divididos os bens. Agora, se essa pessoa falecer, aí a gente já entra na questão da herança. Aí você vai ter direito a 50% do patrimônio, como meira ou como a viúva mesmo, né? Olha essa pergunta aqui, que ela estava falando da questão da indenização. Se o motivo do divórcio for traição. Ela fala assim, olha, e quando você descobre que seu marido foi trabalhar fora, como é que fica a situação? Eu posso pedir também essa indenização? Eu tenho o celular como prova, deve ser de mensagens, de situações que ela pegou. E aí? Sim.
Nesse caso, acho que a primeira coisa a fazer é regularizar esse divórcio, né? Porque se essa é a decisão que se tomou, que você descobriu essa traição, que não vai perdoar, enfim, cada pessoa tem a forma de lidar ali com o seu relacionamento. Se você decidiu que você não quer ficar mais com ele, você tem que se divorciar e regularizar essa questão, ou judicialmente, porque pode ser feito na justiça, ou extrajudicialmente, que são pelos cartórios, que é a forma mais rápida. De um jeito ou de outro, você precisa de um advogado. Mas, dessa mesma forma, você pega esses prints de WhatsApp e manda uma ação de indenização por dano moral, se tiver sido pública e notória essa traição. Nosso programa está chegando ao fim, mas quero mandar um beijo para todo mundo. A Eliane... Beijo, Maria, para vocês duas que estão curtindo o programa. Vi recado da Vanessa, todo mundo aqui conosco. Já vi vários recadinhos aqui também. Olha essa outra pergunta que chegou também pelo WhatsApp. A pessoa pergunta o seguinte: o filho completou 21 anos, a pensão foi cortada, mas depois de 2 anos o filho resolveu voltar para a faculdade. Nesse caso, o pai volta a pagar pensão? Perfeitamente. Primeiro que a pensão, no caso do pai, né, se ele estiver pagando, e tiver a determinação judicial, ele não pode parar de pagar se não houver outra determinação judicial. Então, isso é super comum. Fala assim: atingiu a maioridade, 18 anos, vou parar de pagar. Não, senhor. Só se o juiz determinar, se o juiz falar, pode parar de pagar. Caso contrário, você tem que continuar pagando. Nesse caso, tem que voltar a pagar. Nesse caso, tem que voltar a pagar. Até porque não existe regulamentação que fala, tem que pagar até 18 anos, tem que pagar até 21 anos. Não existe isso. Então, para ele parar de pagar, ele só poderia ter parado se ele tivesse entrado com uma ação judicial. O que a gente entende hoje em dia é que tem que ser pago enquanto o filho estiver estudando, né? Então, se ele vai voltar para a faculdade, por exemplo, tem que ser restabelecido. Ele tem que voltar a pagar. Vamos, essa última pergunta aqui, tem tanta pergunta. Vamos. Bem que você falou, vamos nesse tema que as pessoas querem saber e têm dúvidas. Olha só o que aconteceu aqui. O casal se divorciou há 4 anos e meio. O filho menor ficou com a mãe e agora que tem 15 anos resolveu morar com o pai. E aí, ela tem que pagar pensão? Essa situação é perfeitamente possível, porque eu acredito, né, não especificou aí na pergunta, que a guarda seja compartilhada, né? Então, pelo que eu entendi, eles entraram num acordo, deu tudo certo, e me parece que sim. Essa situação é perfeitamente possível. Mora com a mãe, é o lar de referência, depois muda para mudar com o pai, não tem problema nenhum. Isso vai depender do caso, porque tem que ver quanto que cada um ganha. Às vezes o pai é um médico, um concursado num concurso muito bom, que ganha muito dinheiro, e ele não vai precisar que a mãe, que, por exemplo, às vezes ganha 1 ou 2 salários, contribua. Então, esse caso tem que analisar, porque tem que ver se a mãe tem a possibilidade de pagar. A gente fala que pensão, sempre tem que olhar essas duas palavrinhas: necessidade do filho e possibilidade de quem vai pagar. Então, esse caso aí tem que procurar um advogado para analisar. É a última, eu prometo, que eu tô passando no News agora mesmo, eles me cortam no ar, porque a Adriana já tá falando aqui no meu ouvido: vai embora, tchau, já deu. Mas deixa eu responder essa pessoa, que se ela mandou aqui, quer saber. A pessoa que é maior de idade, ela pode exigir judicialmente pensão retroativa? Porque nunca recebeu nenhum tipo de auxílio ou pensão? Enquanto foi menor? A pensão, ela só pode ser cobrada de forma retroativa se você tiver uma determinação lá atrás para mandar pagar. Por exemplo, quando você tinha 10 anos de idade, a sua mãe foi lá, junto com seu pai, fizeram um acordo para pagar a pensão. Aí, até você ter 20 anos, ele nunca pagou. Tinha determinação judicial, mas ele nunca pagou. Quando você fizer 20 anos, por exemplo, você pode cobrar os últimos anos, né, que não são cobertos pela prescrição, que não prescreve também nesse caso. Mas, se não tiver determinação judicial nenhuma, se não tiver acordo nenhum, se não tiver entrado na justiça, não tem como cobrar retroativo. O máximo que você poderia fazer aí nesse caso é pedir uma indenização pelo abandono afetivo que você sofreu nesse caso, mas de pensão alimentícia, se não tiver nenhum acordo judicial, não tem como cobrar retroativo. Então, fechou. Ficaram muitas perguntas, a doutora vai voltar, a gente inclui a sucessão, falando de herança aqui também, para responder mais aqui, porque tem muitas questões. Com certeza, combinado. Fechou. Então, Adriana, você vai colocar na tela ou posso sortear por aqui? Então, eu vou fazer aqui, porque a Adriana
Tô indo embora, vou te cortar. Calma, Adriana, deixa eu só falar para quem eu vou dar um presente da Lady Like aqui. Vai pro Ângel, ou a Ângel, do 99862, final 68. Eu vou escolher também aqui, ó, uma pessoa que participou com a gente aqui. Essa pessoa que passou por último, que quer uma pergunta também. Jonathan, a gente fica devendo a sua resposta, mas a doutora vai voltar para a gente falar sobre isso. Um presente da loja Zen para você, do 99663, final 64. E muito obrigada a todos vocês que participaram. Vocês são show mesmo. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Depois a gente volta para responder mais perguntas. Então, fechado, porque hoje nosso programa terminou. Agradecendo de novo a sua presença, a sua participação, o seu carinho, o seu amor. É muito boa essa nossa troca, viu? Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.